Graças a Deus que nos dá vitória, amém? Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu querido, minha querida, estou aqui já com a minha caneca com água. Pegue o seu copo com água, a sua caneca com água, porque no final nós vamos fazer um ato de fé, o ato profético. Em nome de Jesus. Lembrando a você, eu não sou médico, mas aprendi com um médico. O seguinte, tome 600 ml de água em jejum todo dia. Eu vou dizer para você, há quase 3 anos eu tenho feito isso. Tomo água em jejum, 600 ml, todo dia. E só tomo café daí a meia hora. Tem tido resultado na minha saúde, tá ok? Havia até medicamentos que eu tomava que não tomo mais, certas questões que eu tinha. E glória a Deus, tomando uma água em jejum. É por isso que eu tenho feito esse ato profético, em cima de uma coisa que a ciência diz que dá certo e que funciona. Eu lanço a palavra da profecia sobre a sua vida em nome de Jesus. Por isso que eu faço essa questão do copo com água. Jesus te dá saúde. Amém? Hoje a nossa meditação é Samuel no capítulo 12. É quando Natã repreende a Davi. Nesse capítulo nós vamos ver o profeta Natã, o homem de Deus, se aproximando de Davi, falando com ele francamente acerca do seu pecado, acerca do seu erro. Nós vamos encontrar o Davi confessando o pecado e recebendo o perdão de Deus, e nós vamos terminar esse capítulo, Davi de volta à batalha. Quem sabe você conhece alguém que pecou e está caído e assim ficou caído. Quantas pessoas que pecam, caem, fica caída, fica prostrada e nunca mais se levanta e não dão conta. E Davi, ele pecou feio, foi à lona, mas ele ouviu a palavra do profeta, arrependeu e se firmou e voltou de volta à batalha. O apóstolo João fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Você e eu, nós não devemos pecar, nós não temos que pecar. Pecado tem que ser um acidente de curso na nossa vida. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, porque Deus quer nos ver de pé. Deus quer nos ver fazendo a obra dele, em nome de Jesus. Então nós encontramos aqui a restauração de Davi após a sua queda. Primeiro, seu julgamento impensado. Versículo 5, Natã chega para ele, conta lá sobre um homem, né, que tinha pouca coisa, o patrão dele tinha muita, e no entanto, na hora de comer, ele pega a ovelhinha que o outro tinha. Falando isso para Davi. Davi logo fez um julgamento precipitado e disse assim, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele nem pensou que esse homem era ele. Até que matar. É o julgamento precipitado. Cuidado. Quantas vezes fazemos julgamento precipitado? Depois, convencido do pecado e culpa, no versículo 7, Natã fala com ele. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, ou seja, tu és o homem da palavra que eu falei, viu? Tu és o homem. Assim diz o Senhor teu Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Então, ele foi convencido do pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Depois da confissão do seu pecado, versículo 3, Davi disse assim, ó, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ele confessou o pecado. Queridos, a gente tem que confessar o pecado para receber o perdão. E foi o que aconteceu. O perdão foi concedido no versículo 13. Após Davi confessar, também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Quando pecamos, nós temos que encarar, entender que erramos, que pecamos, se arrepender e confessar. Quando confessamos, o Senhor vem com a parte dele, com o perdão. E aí nós vamos ver sua adoração na casa de Deus.
O versículo 20 fala: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois disso, veio para sua casa e pediu pão. Então nós vemos aí a sua adoração na casa de Deus após a confissão. E ele come novamente. Confesse. E depois você vai continuar a sua vida se alimentando da palavra de Deus. Depois, sua nova vitória sobre o inimigo. Aí no versículo 29, nós vamos encontrar um Davi de volta à batalha. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ele e a tomou. Então aquele Davi que havia pecado, aquele Davi que iria ter suas experiências, iria colher por causa do pecado, ele agora já estava de pé novamente. Deus quer que você esteja de pé. Quem sabe você errou, você pecou, quem sabe você teve atitudes que entristeceu o Espírito Santo, mas Deus quer que confesse e deixe. Ele restaurará a unção na sua vida. Ele restaurará o poder do Espírito Santo em sua vida. E você se colocará de pé e prosseguirá para a batalha. O Senhor será contigo e te dará a vitória. Querido Deus, obrigado por mais esta manhã, por mais esses minutos de transmitir a tua palavra. Oxalá, meu Deus, que ela venha fazer efeito na vida de quem a ouvir. Oxalá que essa palavra não venha a ser colocada em descrédito nem desprezada, mas que quem ouvir possa essa palavra ser um instrumento usado pelo teu Espírito Santo para convencer esta pessoa a se erguer, a se levantar, a voltar para a batalha, a se arrepender, a confessar o pecado, a deixar, receber de ti o perdão e a restauração da unção em sua vida e de seu ministério, em nome de Jesus. Pode liberar. Jesus te dá saúde. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, seja com todos os vós hoje e sempre. De volta à batalha, hein? Um beijo no teu coração.